falar de casamento, então? Já falei bastante do assunto, né? E a gente tem certeza que fácil não é, mas é possível. Viu? Vamos reacender aquela chama? Relação esfriando e você é angustiada, angustiado, não sabe como lidar com tudo isso. Ó, deixa o psicólogo te ajudar. Tudo bom, Muito Paulo? bom recebê-lo, seja muito Obrigado. bem-vindo. Deixa eu apresentar. Ele é psicólogo e psicanalista, autor do projeto Escuta-se Pessoas, que atende as pessoas em locais públicos. Já deu tanta entrevista em tantos lugares, já ajudou tantas famílias, tantos casais, e é uma honra recebê-lo. Leonardo Alves, que é psicólogo e psicanalista, né? Isso, exatamente, Cláudio. Bom. Estamos aí para ajudar as pessoas, né? Falar de relacionamento É gostoso. É gostoso. É tenso às vezes, né? Mas tem muita responsabilidade envolvida nisso, né? Dizem que em casamento, como é que é briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ninguém mete a Mas colher. o psicólogo pode, né? Vai com jeitinho, né? Vai com jeitinho. E dá certo. Dá certo. Você já né? viu Eu faço... o casamento destruído, detonado, que de repente eles perderam aquela Exatamente, chama? no consultório mesmo, muitas vezes me procura, Cláudio, para fazer sessão de casal. E aí começa os dois falando, um acusando o outro, né? Mas uma coisa muito importante que é, né? Que eu sempre pergunto para as pessoas, veja, qual é a sua responsabilidade por fazer seu casamento dar certo? Né? Qual é a responsabilidade que você tem para fazer a tua relação dar certo? Né? Quando o indivíduo começa a refletir em relação a isso, começa a pensar, puxa vida, eu tenho responsabilidade nisso, né? Porque nós queremos acusar o outro o tempo todo, né? É o outro que nos fez isso, é o outro que fuma e sente o cheiro, e são as pequenas coisas que vão desgastando, né? Com o tempo, com anos de convivência, muitas vezes tem brigas, existem situações delicadas e enfrentamentos que nós precisamos fazer na vida, que muitas vezes a relação está tão desgastada que as pessoas preferem largar mão, né? E aí a quantidade de opções, a gente estava conversando ali nos bastidores, eu vejo no consultório a quantidade de opções que as pessoas criam na cabeça delas, pensando que elas vão ser muito mais felizes se terminarem, né? E sabe uma coisa, Cláudio, que eu vejo? Termina um relacionamento, né? Muitas vezes se apaixona por outra pessoa e começa a enfrentar os mesmos desafios, né? Com uma outra pessoa, né? Então, chega ao ponto de ser... Uma paciente me disse assim, puxa vida, eu terminei meu casamento, né? E a pessoa que eu arrumei faz aniversário no mesmo dia que o meu ex-marido. E provavelmente é igualzinho ao ex-marido, né? Exatamente. Não só fisicamente, porque é impressionante também como as pessoas acabam trocando uma pessoa por uma outra bem parecida. Porque a cabeça não mudou. Fisicamente, mas emocionalmente, né? Exatamente, a cabeça da pessoa não mudou. Então, ela tenta transformar a vida dela tomando uma atitude e sem reconhecer qual é a atitude que ela precisa tomar. A atitude que ela precisa tomar, e ele precisa tomar, é dentro dele, né? É uma atitude consigo. É uma postura que começa individual para que exista a relação, né? A relação, ela começa dentro da pessoa. Depois existe o contato com o outro, né? Porque até uma briga, quando nós brigamos com alguém, o que dispara é dentro, né? Muitas vezes, vamos supor, a pessoa está casada e tem uma briga antes do jantar. Aí fica aquela sensação ruim, você já não janta direito, à noite já melou a noite, já não, né? Não tem. Por quê? Tudo está acontecendo dentro da pessoa, né? E essa mulher, por exemplo, que já estragou a noite, no outro dia já acorda chateada, já quer conversar com uma amiga, né? Dividir. O homem é a mesma coisa, né? Então, o relacionamento ele começa dentro de nós, né? Sempre olhando para a nossa responsabilidade. Perfeito. Aí, como a gente vai olhar então para dentro, pensar na nossa responsabilidade, vamos tentar agora trazer para termos práticos para ajudar quem está em casa, né? Relação fria, a mulher olha e fala, nossa, eu nem sei, eu acho que eu nunca gostei dele.
porque parece que vem uma amnésia também do que foi prometido lá atrás, né? Isso. O que essa pessoa pode e deve fazer nesse momento em que ela começa a olhar e achar que nunca nem amou? Se perdeu, né? Perdeu aquela chama do início, né? É interessante porque no início de uma relação, nós nos apaixonamos, as pessoas falam, é sempre mais gostoso no início da relação, né? Eu observo as pessoas no consultório, quem está apaixonado não pega nem gripe, né? Não fica doente porque está feliz, né? Sente que está feliz. Mas depois de um tempo, você começa a conhecer quem realmente é a pessoa. E também mostrar quem é você para a outra pessoa. É nesse momento que as pessoas começam a observar alguns desafios, né? E aí começa a minar a relação. Então, por exemplo, aquela mulher que já não enxerga o marido como antes, né? Já acha que não existe mais aquele amor, aquela parceria, né? O que será que ela pode fazer para reacender aquela chama, né? Veja, se interessar pela relação, né? O que eu vejo, Cláudia, é que assim, as pessoas reclamam, mas o quanto que elas estão realmente se interessando para a relação? Muitas vezes espera que o outro faça isso, né? Mas qual é a responsabilidade? Eu volto na responsabilidade, eu bato nessa tecla, porque nós seres humanos esperamos muito do outro, né? Esperamos que o marido seja carinhoso, esperamos que a mulher nos trate de determinada forma. Só que sabe o que acontece? Fica tudo guardado aqui, ó. A gente não fala, não troca, não tem diálogo, né? Não tem algo que é muito importante, que é a parceria. É um dos pilares fundamentais para uma relação. E que no namoro tem, né? Na época da conquista a gente faz isso, tem amizade, né? tem o desejo, tem a parceria, e tem a comunicação, tem o cartãozinho, sim, tem o bilhetinho, tem o... Isso, né? Vai se perdendo. Né? Eu falo para as pessoas, veja, Uhum. namore com seu marido, namore com a sua esposa. Mesmo se não tiver com vontade? Então, aí, quando não tem vontade, é muito importante perceber o que será que está faltando. Porque muitas vezes há uma falta dentro da pessoa que ela joga para o relacionamento. Né? E essa falta, as pretensões que nós temos dentro de nós, também influenciam nisso. Ou seja, muitas vezes você tem uma carência ou um pensamento que você gostaria de ter realizado alguma coisa na vida, né? E aquilo fica lá dentro e você não consegue observar, ok? Por qual motivo que você não realizou ou nem sabe que gostaria tanto e acaba projetando isso na relação, né? Então acaba culpando a relação. Então, nós seres humanos, nós culpamos muito o outro e muitas vezes não olhamos para nós, não olhamos para a nossa responsabilidade. Responsabilidade. Então, num casamento, cada integrante dessa união tem uma responsabilidade. Que começa aqui dentro. Dentro da gente. Exato. Segura aí que a gente vai voltar nesse ponto. Pode. Porque muitas vezes a gente realmente só fica lamentando, reclamando, com mágoa, porque ele não me faz um carinho, Cláudia. Ele não me olha. E você? Vamos pensar na nossa responsabilidade, né? Naquilo que a gente prometeu. Quando a gente promete casar e ficar para sempre, a gente promete fazer o outro feliz. Léo, muitas dúvidas, muita gente angustiada precisando de uma luz. Legal. Tem uma pergunta aqui que vem da Maria. Ela fala assim: estou vivendo isso. É difícil, mas eu tenho medo de falar. Estou sofrendo, amo meu marido demais. Nossa vida é difícil por isso. Acusar sempre um ao outro. O que fazer? Na vida não existe receita de bolo, né, Cláudia? Eu penso assim, que a Maria diz como é difícil, ela tem medo de falar e é difícil de se comunicar com o marido. Veja, esse é um medo que ela vai precisar se responsabilizar e lidar com ele, né? Não existe uma estratégia de como fazer isso. Ela vai encontrar uma forma adequada. Uma telespectadora que não se identifica, ela fala, por favor, não me identifique, mas ela também não disse o nome. Tenho 31 anos de casada, com a menopausa perdi o interesse pelo sexo no casamento. Mas com a ajuda do médico e medicamentos estou melhor. Mas meu marido disse que não quer mais saber de mim, que somos só amigos. Tenho tentado me aproximar, mas ele disse que agora não tem mais jeito. Me dá uma luz. É muito delicado. Pode ser que ele perdeu essa chama. Para que exista um casamento, as duas pessoas precisam querer. Tá? Um apenas querer não é relação. Né? Então,
muita conversa, muito diálogo, uma terapia de casal poderia ajudar, mas se ele quiser também. Se ele não quiser, aí realmente entra no processo de desvalorização. Ela acaba se desvalorizando e aí, sem dúvida nenhuma, vai correr atrás dele e vai ser algo muito ruim. Agora, a sexualidade faz parte do ser humano, né? Sim. Pelo que eu tô vendo, que com medicamentos, com ajuda de médico, isso tá, ela diz aqui que tá voltando. Ela deve não se oferecer demais para o marido para não se desvalorizar, como você mesmo disse, mas de alguma forma passar para ele que as coisas estão voltando, se cuidando. Isso, é muito diálogo, né, Cláudia? Se ele tiver essa parte dentro dele, de também reconhecer... É que às vezes, Léo, não tem diálogo, né? Então, assim, o que ela pode fazer? Ela pode fazer o quê? Ela pode conversar, ela pode entender que ela pode sim ter uma relação saudável. Agora, será que ele quer? Essa é a questão. Mas olha, eu vou falar uma coisa, isso aí é meu pensamento. Eu acho assim, não desista de você, né? Então, talvez ele esteja falando que desistiu, o importante é você não desistir de você. Se você está se tratando, está se sentindo melhor, invista em você. Lembre-se que você é mulher, que você tem um corpo, cuide dele. Eu acho que se você não faz exercícios, procure fazer. Quem sabe dançar, estar no meio de outras mulheres, investir no seu visual, mudar um pouquinho o jeito que você se arruma. Começa a se cuidar, se valorizar, a ter prazer em você mesma. Sabe, talvez você consiga comunicar para o outro isso que ei, eu tô viva. Quem sabe ele não volta a lembrar da mulher que um dia lá atrás ele se comprometeu a fazer feliz, né? E eu acredito muito no poder de Deus e acho que essa união, quando tem três, você, seu marido e Deus, ela fica mais forte. Conta com ele, tá bom? Vamos lá, tem mais dúvidas? Alguém tá falando assim, dá um conselho para um relacionamento bem abençoado. Eu acabei de dar que é Deus na história. Dá um conselho, Léo. Olha, além de Deus, eu acho que é primordial, né, um relacionamento espiritual. Eu penso, Cláudio, que a conversa, ter diálogo é fundamental. Né? Se você tiver diálogo e tiver parceria, a amizade, né, você constrói lindas coisas, constrói uma vida muito satisfatória. Agora, assim, ali na matéria com a Denise Fraga, ela falou uma coisa muito importante. Criatividade. Gente, tem que ter criatividade. Você sabe que a Bíblia fala assim, que a mulher tola destrói a casa, né? A sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Usa a sua sabedoria para fazer coisas diferentes, para ser sensual na medida certa, para ser interessante, para ser um bom papo, para ser um ombro amigo, para ser agradável, cheirosa. Invista em você, cuide-se, ame-se, para o outro falar, nossa, não é que ela é demais? Então isso é importante, tá? Usa a criatividade mesmo na relação, não deixa a peteca cair, não fica esperando que o outro te faça feliz, faça o outro feliz, foi o seu compromisso lá atrás. Às vezes você tá tão magoada, tá tão doída, que você mesma se fecha, fica infeliz, fica triste, até feia a gente fica quando tá triste. Então, primeiro ache prazer na própria vida, delicie-se na presença de Deus porque você respira e começa a investir em você e começa a ficar uma mulher mais interessante. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, Cláudia, quando você se olha, você atrai o olhar do outro. Né? Então, todas as vezes que você começa a investir mais em você, começa a se cuidar muito mais, né? O outro começa a olhar também. Perfeito isso, olhe-se. A Paula de Recife, ela fala, gostaria de saber o que fazer quando a gente tem a certeza que o marido só está na relação por causa do filho recém-nascido. Será que tá só por causa do filho recém-nascido? Aí é uma questão delicada, porque muitas vezes a gente pensa que sabe o que o outro está pensando, né? Resta saber, né? Será que ele pensa exatamente isso? Será que ele está nessa relação por causa do bebezinho? Né? Com certeza deve ter amor também dele para a família, para ela. Agora, muitas vezes as pessoas, Cláudio, têm uma dificuldade de reconhecer o amor da outra pessoa para si. Né? Isso é um problema delicado e que merece tratamento. Ok. A Maria, ela diz, sou casada há 30 anos,
e tenho sido traída com mentiras sobre finanças. Tenho medo de falar sobre esse assunto com ele porque é muito bravo. Ele confia em mim, acha que tá tudo bem. Não, não é que ela tá sendo traída, ela trai sobre finanças. Ele acha que tá tudo bem, ela tem medo de falar porque ele é muito bravo, ela pede uma ajuda. O que fazer? Verdade, né? A verdade é primordial. Veja, não tem como conquistar uma relação baseado naquilo que não existe ou baseado naquilo que ela esconde, né? Isso é muito delicado. Se ele fica sabendo em relação a isso, ele vai se sentir 2 vezes traído. E eu tenho ainda a sensação de que o homem, por mais bravo que seja, é claro que ele vai ficar chateado de conhecer essa situação financeira, ele gosta de ter a sensação de que ele é o provedor e de que ele está ali para socorrer a mulher, não? Se ela disser, né, que fez isso, que se perdeu na parte financeira e pedir uma ajuda, né, o homem ele gosta de ajudar a sua mulher, né? Ele pode ficar bravo, ele pode espernear, mas vai falar assim, olha, então vamos lá, vamos resolver essa situação, porque o homem gosta disso, né? Ele gosta de ajudar a resolver. Então, coragem, enfrenta Coragem. essa situação pedindo help, assim, explicando, mulherzinha mesmo. E humilde. Uma né? vez eu ouvi, até coloquei isso no meu livro, quanto mais mulherzinha você for, maior será o homem do teu lado. Pode apostar nisso, viu? A Gabriela de Lençóis Paulista, ela fala assim, meu marido tem mania de ficar no celular e mente pra mim, não fala o que tá fazendo, não temos diálogo algum e brigamos muito por isso. O que fazer? O problema da Gabriela é parecido com o problema de milhares de seres humanos pelo planeta todo, porque o celular ainda é uma novidade, a gente não sabe bem usar e acaba usando em excesso, né? Olha que interessante como funciona a psique, a mente humana. Ele olha para o celular, ela olha para ele olhando para o celular. O olhar dele está no celular, está atraindo atenção. Ela não olha para ela. Como que ele vai olhar para ela? Como ele vai chamar a atenção? Percebe? Então, a nossa mente funciona assim. Ele olha para o celular, ela olha para ele olhando para o celular. Se ela olhar para ela, ele vai olhar para ela. Não tem dúvida. Olhe para você. Meu marido pegou o celular. Ai, vai se arrumar, vai fazer alguma coisa por você. Invista em você. Seja interessante primeiro aos seus olhos, que você vai atrair a atenção do marido, Sim. né? Ah, Léo, a produção tá falando que acabou o tempo. Como é que eu vou fazer? Muito Tem rapidinho, tanta né? gente. Tem muita. Eu posso passar depois todas as perguntas? Pode, pra por você? favor. Vou pedir pro Arthur fazer isso para nos ajudar. Ótimo, eu respondo tudinho. Tem muitas, eu sei que a angústia não é pequena, mas eu confio que o Léo vai te responder e eu confio que Deus não te esqueceu e que vai dar tudo certo. Mas invista na tua relação com criatividade e ousadia. Obrigada, viu, Léo? Obrigado, Cláudio. Olha, o Leonardo Alves, ele tá no contatoleoalves@hotmail.com. Pode mandar e-mail também. contatoleoalves@hotmail.com. Até a próxima Obrigado, Cláudio. oportunidade, viu? Prazer em Beijão. recebê-lo. Beijão. Vamos continuar a nossa vida melhor? Obrigada pelas mensagens. Eu sempre fico muito triste quando o tempo voa, assim, a gente não consegue responder a todas, né? Mas foram muitas mensagens. Mas acho que o recado principal o Léo deu, né? Olha pra você, como é que ele vai te olhar se você não tá atraindo atenção pra você mesma?